O Politizando começa agora. Para você que não gosta de política, esse é o programa para você. Aqui a gente fala de política de uma maneira descomplicada, a gente fala de política de uma maneira educativa. Comigo, Érica Lima. Hoje nós temos aqui um convidado, ele que é pré-candidato à vereança, Coronel Rosses. Coronel Rosses, que é filho, de taxista lá da praça de Manaus. Antigamente, taxista era uma profissão que tinha muito vislumbre, E aí, quando a gente pensava em deslocamento, pensava em transporte, eram os taxistas. E eu lembro, principalmente, aquele número de carros amarelinho que ficava ali naquelas praças em Manaus. Isso aí traz um saudosismo, com certeza. Filho de professora também. Professora que atuou muito tempo no ensino fundamental no Parque 10. E é oficial da polícia, é militar. E quem vai falar sobre ele é ele, Coronel Rosses. Seja bem-vindo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Politizando. É muito importante esse trabalho que vocês fazem de realmente levar a política de uma maneira fácil de ser entendida para aquelas pessoas que são avessas à política. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que dizem, não quero saber de política, eu não me envolvo em política. Não adianta, tudo farinha do mesmo saco, porque são essas pessoas que contribuem para que os mesmos políticos corruptos, problemáticos, continuem no poder. Porque as pessoas que poderiam fazer diferença, pessoas muitas das vezes formadoras de opinião, que envolvem outras pessoas que não estão focadas na política, permitem que aquelas outras pessoas que vendem o seu voto elejam aqueles mesmos políticos. É uma triste realidade, conversando com a população, muitas vezes, Coronel, eles estão assim, eu acredito que as pessoas, elas estão desacreditadas. Totalmente. Desacreditadas. Elas não percebem que a política é para elas. É a vida delas. É a política que define o preço do pão de cada dia, o preço do café. Então, assim, elas estão desacreditadas. A vida de cada pessoa é decidida a partir, muitas das vezes, de um político despreparado, que não tem conhecimento do que está acontecendo na ponta, ou então até mesmo tem conhecimento, mas faz um total descaso, porque aquilo ali não vai lhe beneficiar. Então, hoje eu percebo que de 2018 para cá, o trabalho que a direita, através do bolsonarismo, ele fez, foi para que muitas pessoas acordassem. Não só despertando ali o interesse em entender, estudar um pouco em política, até mesmo qualquer pessoa pode ser político. Qualquer pessoa pode tentar um cargo político, um cargo público dentro da política. Então, o Bolsonaro ele despertou isso em muitos brasileiros e fez com que a gente acordasse. Porque até então, para quem é da minha época, a gente sabia que a política muitas das vezes era direcionada para aquelas pessoas muito abonadas financeiramente, ou filhos de político, ou descendentes de político, ou apadrinhados de algum grupo político. Era somente isso aí. E ela não. Hoje, a política de 2018 para cá, ela abriu espaço para muita gente. Ela abriu espaço para pessoas, até mesmo hoje, a atual gestão, ela tenta banir alguns segmentos da política, que é o nosso caso, os militares. Hoje a esquerda tenta impedir que militares policiais ocupem cargo político, porque, segundo eles, nós levaríamos vantagem. Eu acredito que não tem vantagem nenhuma, a não ser de já conhecer o que é certo ou errado, coisa que a maioria desses políticos não conhece. Eu vi aqui, Coronel, que o senhor tem muita experiência na administração de segurança pública. Inclusive, você atuou, trabalhou na segurança pública em 2016 das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E a gente está vivendo tempo de Olimpíada, E a gente sabe que, principalmente, falar de Rio de Janeiro deve ter sido muito, mas muito desafiador. Isso é um ponto importante porque um dos gargalos em Manaus, em termos de problema, é a segurança pública. O outro ponto que eu vi aqui é que o senhor também já veio como candidato em 2020 para a vereança e teve cerca de 3.500 votos, Naquela época foi pelo RTB.
E agora o senhor é do PL, já está no PL, está apoiando, né, a pré-candidatura de Alberto Neto e da sua vice, que é Maria do Carmo. Não sei se já saiu ata, por isso a gente está colocando dessa forma, porque nós estamos dentro da janela de convenções, né? Exato. E aí a legislação, antes, né, antes da convenção e do período da convenção, a legislação ela impede muita coisa. E a gente vai seguindo esses ritos de passagem. Para entender agora quem é o Coronel Rossi, eu quero entender a seguinte situação. É claro que a gente acompanhou que muitos militares colocaram seu nome à disposição para pleitear um cargo político. Mas por que você veio para a política? Porque se você já é coronel, já Exato. tem uma trajetória, né? Já tem uma estrutura, né? E aí eu quero entender por que a política. Eu entrei na polícia muito novo, 17, 18 anos, sem ter muita experiência de vida. Eu nunca nem tinha entrado num avião. Então, eu passei no concurso, na época nós fazíamos o vestibular militar que tinha aqui na Polícia Militar do Amazonas, e nós éramos deslocados para outros estados, onde nós cursávamos ali, durante 3, 4 anos, o curso de formação. Então, toda a minha trajetória de vida, eu tive a oportunidade de adquirir muita experiência dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil. Hoje eu conheço mais de 40 países, mas conheço não como turista, eu conheço através de experiências que eu tive dentro do mercado de trabalho que eu estou inserido hoje. Você salientou ali a questão da Olimpíada 2016, eu digo assim que foi um dos marcos na minha carreira. Eu fui convocado pelo Ministério da Justiça na época para ser o gerente de credenciamento das Olimpíadas Rio 2016. E é algo que eu me orgulho muito como amazonense, de ter ido para lá, e todo o credenciamento da Olimpíada passou pelas minhas mãos e da minha equipe. Todo mundo que esteve no Rio de Janeiro e nas outras cidades sede da Olimpíada, a gente que credenciava, a gente fazia o background check, que era a vida pregressa das pessoas, e via se tinha condições ou não. Quer dizer que faz esse levantamento mesmo? Tudo. Nós tínhamos programas altamente tecnológicos, com uma tecnologia realmente então de uma isso qualidade justifica muito que grande. tem como evitar muita coisa, não tem? Tanto que foi evitado no Rio de Janeiro. Nós tínhamos ali, a gente sempre conseguia se antecipar a muitos fatos. E assim, o que chamou minha atenção é que todo o mundo acreditava que o Rio de Janeiro ia dar errado as Olimpíadas ali. E nós tivemos ali, claro, tivemos algumas ocorrências, tivemos algumas intercorrências, mas que a estrutura que foi montada pela gente ali, ela conseguiu sempre se antecipar. Então foi uma experiência assim, magnífica na minha vida. Eu tive condição de me conectar ao mundo e dali em diante exercer papéis como protagonista de segurança pública em vários estados, como eu faço hoje, e conhecer a realidade de cada cidade, de cada capital hoje do Brasil. Então, se você me perguntar qual é a realidade hoje de segurança pública em Porto Alegre, eu sei te falar. E de Manaus? Bastante. Então vamos falar sobre isso, porque Bastante. agora a gente começa o quadro O Sincerão. Vamos lá. No quadro Sincerão, a gente quer que você seja sincero realmente, Claro. não fuja das perguntas, né? Manaus, a gente sabe que segurança pública é uma tutela do Estado, mas também não exime a competência do município. E principalmente nossa, gente, enquanto cidadão, né? Exato. Todo mundo tem responsabilidade com segurança. Isso está na Constituição. Mas quando você olha para Manaus, dentro de uma gestão municipal, o que você faria como vereador para resolver ou modificar isso? Principalmente trabalhar a questão preventiva. Mais de 80% das ocorrências de furto, de pequenos assaltos, até mesmo de estupro, ocorrem em ambiente de baixa luminosidade. E a gente sabe que onde os locais mais iluminados aqui na cidade de Manaus é a Zona Centro-Sul. Você vai para a periferia, você vai para a Zona Norte, você vai para a Zona Leste. Eu estou todos os dias naquelas localidades. E a gente vê ali mais de 50% das cidades, das ruas mal iluminadas. Ou seja, um local simples, propício, né, para esse tipo de delito. Então, são coisas simples que o poder público municipal poderia se antever, poderia já prever algum tipo de solução para aquilo ali.
Tem uma situação que o vereador ele poderia fazer, que sabe o que seria? Ser o link de comunicação da população carente ali, que está vulnerável ao crime, com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Atender ali como um disque denúncia, porque o papel do vereador é estar ali na comunidade, é estar ali no bairro, tirar essa história de gravata, tirar terno, aqueles ternos que eu vejo muitos vereadores ali, ternos alinhados, com calcinha justa, apertada ali, porra. Roupa de vereador é uma camisa, é um tênis, uma calça jeans, e na rua com a população vendo o que está acontecendo, levantando aonde tem uma zona de risco dentro daquele bairro e servindo de interlocutor com a Polícia Civil, a Polícia Militar e fazendo com que aquilo ali realmente se conecte e tenha uma solução. E se não tiver uma solução adequada àquilo que a população quer, aquilo que a população almeja, que ele vá para a tribuna e denuncie. Eu acho e eu concordo contigo, principalmente porque esse elo de comunicação, ele é justamente reacender as lideranças comunitárias nos bairros, né? Hoje a gente quase não ouve falar de presidente de bairro. Exato. Mas por quê? Porque não há mais essa politização dentro dos bairros. Então é cada um por si e Deus por todos. Esses presidentes de bairros, assim como os conselhos tutelares, a gente percebeu nos últimos anos que eles viraram domicílio político de alguns... Cabos eleitorais. Cabos eleitorais. Então, hoje, aquela pessoa que realmente tem uma liderança, tem uma preocupação no bairro, ajuda a comunidade com toda aquela assistência social necessária, aquelas pessoas são preteridas, eles colocam os cabos eleitorais e muitas das vezes ganham essas funções ali. A gente não coloca não todos, né? Mas assim, a gente vê realmente que isso é uma realidade. E eu aproveito e mando um abraço, né, para aqueles conselheiros tutelares que fazem um trabalho de diferença. Porque quando a gente fala de criança e adolescente é uma coisa muito séria, né? É muito séria, a gente acompanha, eu realmente tenho alguns amigos que são conselheiros tutelares, conselheiros realmente do bem, que estão realmente preocupados com a solução dos problemas ali da sua comunidade e não só preocupados em angariar votos ali para o seu político de estimação, como a gente vê muitas das vezes. E assim, isso é o trabalho mais pontual que a gente poderia ter de chegar até a ponta os problemas já com a solução. Os institutos, as associações, elas têm essa finalidade de pegar os problemas sociais que aquela comunidade ele tem e levar para o poder público e que o poder público remeta ali soluções através de verbas, através de ações, através de tudo aquilo que necessita. E nesse período que eu estou de pré-campanha, posteriormente de campanha, eu estou tendo a oportunidade de visitar várias associações, vários institutos e assim, dá pena as condições precárias que eles vivem, aqueles que realmente não têm o seu político de estimação. E a gente se solidariza. Só para ter uma ideia, eu fui recentemente num abrigo Monte Salém, onde eles recebem ali crianças, muitas das vezes vítimas de abusos, crianças abandonadas. Eu peguei ali, levei até minha filha para que ela realmente visse a realidade do que é um abandono, do que é uma criança órfã. Eu vi ali uma criança que foi abandonada dentro de uma caixa de sapato, sendo criada com um carinho muito grande. A diretora daquele instituto, ela está ali há 22 anos. Sabe qual o salário? O salário dessa gestora, daquele órgão tão importante? Nada. Ela trabalha ali há 22 anos só com o coração dela. Eu fiquei ali realmente perplexo com tudo aquilo que está acontecendo. Mas ela deveria ganhar, né? Não tenha dúvida. Porque isso é dignidade. Isso é dignidade e eu tenho certeza, se ela ganhasse um salário, parte daquele salário ela reverteria para a própria associação. Isso me trouxe uma curiosidade. Principalmente você trazendo essa pauta dos projetos sociais, porque muitas vezes, né, algumas lideranças da direita, ela critica bastante as OSCs, que é as organizações da sociedade civil, e você está falando sobre a necessidade de projetos esses que são de OSC, né? Como é que é a sua visão em relação a isso? Bem, nós temos associações, temos institutos que realmente funcionam. E nós temos institutos que são utilizados para lavagem de dinheiro. Quando a direita
quando o poder público de direita se manifesta em relação a isso, ele se manifesta em relação a esses órgãos que têm como cunho realmente angariar fundo eleitoral de político complexo, vamos dizer assim, que utiliza aquilo ali como ferramenta para lavar o seu dinheiro, enquanto que a finalidade da instituição, que é realmente levar um assistencialismo benéfico para aquela população, é deixado de lado. Então, quando a direita se posiciona em relação a isso, é sobre esses órgãos, sobre ONGs, que também fazem muito esse mal, esse desserviço à população, mas quando eu mostro para vocês que eu estou lá na ponta, vendo a realidade, vendo que existem as instituições do bem, associações que têm esse cunho de preservar ali a dignidade das crianças, a gente vê que tem solução. Basta o político saber filtrar onde ele vai investir aquele fundo eleitoral que ele tem. E nesse abrigo que eu estive, eu vi lá que tem alguns políticos que realmente adotaram aquele abrigo sem qualquer interesse político. Eles prestam um apoio solidário mensalmente ali. Teve um deputado até que doou um gerador de energia para aquele instituto, porque nós temos ali crianças recém-nascidas que são colocadas ali. E acabou a energia, não tem, eles passam às vezes um dia no calor, numa condição quase que sub-humana, e teve um deputado que recentemente foi lá e se sensibilizou e doou através de um fundo esse gerador para aquela instituição. E, enfim, eles vivem ali, sabe, Érica, de uma maneira pontual, mensal. Eles têm o que sobreviver para esse mês. De recurso, eles não sabem o que eles têm para o mês seguinte. Então, eles são colocados, as crianças são colocadas ali pelo poder público, pela justiça. De qualquer jeito, a justiça toma muitas das vezes a guarda de um pai ou de um tutor que abusou daquela criança. Toma aqui, ó, vão lá, cuidem dessas crianças. E não dão o mínimo de recurso para que eles possam cuidar daquela criança. E vão mensalmente ali fiscalizar para saber se eles estão tendo condições realmente condizentes de estarem naquele abrigo. Eu aproveito aqui. É um absurdo isso aí. E mando um grande abraço para uma assistente social fora do sério, Luciane Freire. Sempre atua em projetos sociais, sabe de fato a realidade e os desafios de conseguir, né, ter um compromisso com essa pauta. Coronel Rossi, agora a gente falando sobre vereança, falando sobre o papel da vereança, os problemas da vereança, o que você faria? Eu vou olhar agora para a CMM, né? 41 vereadores a gente tem lá. E muitos deles estão, né, lutando também, estão em pré-campanha para reeleição. Desses 41, cite pelo menos 3 que você acha que realmente não deveria ser reeleito. Citar nomes de pessoas, de vereadores, seria leviano da minha parte. Porque eu poderia estar tomando um rumo político partidário e ideológico. Porque se eu tivesse que criticar alguém, eu criticaria alguém da esquerda. Que eu não vejo nenhum político de esquerda ali fazer qualquer coisa que realmente cause um impacto na vida de pessoas, mas também quando a gente vê a realidade... Mas aqui a gente está à disposição para você realmente colocar para a população o que você acha. Quando a gente está dentro das comunidades, conversando com o povo, e a gente pergunta sobre a realidade, todos, eles falam, a gente precisa de políticos realmente de verdade na Câmara Municipal, de pessoas realmente que tenham uma coerência política para saber o que é certo e errado, e não marionete de prefeitos, de governadores, que é o que nós temos. Hoje nós temos ali a maioria dos políticos que hoje estão alinhados com o prefeito e que endeusam ali a figura divinamente do prefeito, ou estão alinhados com o governador, que está muitas das vezes ligado ali ao presidente da casa. Então fica aquele imbróglio ali político dentro daquela casa que ninguém sabe quem está certo, quem está errado, mas a gente sabe o quê? Existe uma subserviência política deles em relação a quem é o dono do seu passe. E muitas das vezes quem perde isso aí, Érica, só concluindo, é a população que não tem nada de palpável, nada realmente de concreto que esses políticos possam fazer por eles. Hoje a gente vê muita fiscalização de vereador, hoje, esse ano. Por quê? Realmente nós estamos em ano eleitoral, mas durante os 3
últimos anos, ninguém esteve numa UBS para saber se ela funciona, ninguém esteve numa escola para saber se realmente a alimentação daquelas crianças ali estava estragada, como estão vendo agora, ninguém esteve realmente vendo se todas as atitudes do prefeito foram benéficas para a população. Mas você, como cidadão, olhando para a CMM, acompanhando a CMM, porque você está concorrendo, né, como pré-candidato, qual é o absurdo? Teve algum absurdo na CMM que você disse assim, não, esse vereador realmente ele não poderia estar aí? Eu vi ali como absurdo diversas falas, diversos discursos de vereadores despreparados que não deveriam estar ali. Vereadores que não têm clareza daquilo que eles vão pontuar. Eles são tão subservientes aos seus donos ali que muitas das vezes eles extrapolam o limite do permitido, chegando a falar até palavrões, palavras agressivas, palavras ofensivas ali com os seus opositores naquele momento ali, que denotam para a gente ali uma imagem de uma Câmara Municipal pífia, que realmente não tem propositura nenhuma ali de realmente servir a população e sim servir os seus políticos ali de plantão. Agora você é do PL, né? Então vamos falar de bastidores, no Sincerão ainda. Coronel Menezes saiu do PL, Coronel Menezes está no Partido Progressista, é vice agora de Roberto Cidade. Você, né, como membro, né, do PL, o que você achou da possibilidade que houve há um tempo atrás dessa chapa puro sangue entre Coronel Menezes e Alberto Neto? E por que ela não vingou? Eu acreditava muito numa chapa puro sangue do PL, porque ela iria tirar qualquer dúvida em relação ao alinhamento do PL com a direita, com o bolsonarismo e com aquilo que mais de 50% da população aqui de Manaus acredita. Quando você mistura, você deixa ali algumas pontas soltas para que a população tenha dúvidas em relação ao alinhamento do PL Manaus com o que rege o PL a nível Brasil. Eu acredito que esse rompimento se deu muitas das vezes porque a direita aqui no Amazonas ela ficou muito fragilizada. Alguns personagens que se diziam de direita fugiram aquilo que preconiza a direita pura vindo. Quem foi o culpado para não acontecer essa chapa? Com certeza foi Coronel Menezes, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu o conheço há bastante tempo, ele esteve conosco quando eu ainda era presidente do PSL e em todos os lugares que ele passa, realmente fica ali um rastro de desavenças, de problemas, de intrigas e principalmente de ambição política, de sempre querer mais do que os outros. Isso aí eu falo com nitidez, eu falo na frente dele, como eu já falei, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que pela expertise ali do candidato Roberto Cidade, a decisão dele deva ter sido a melhor decisão dentro do ponto de vista estratégico, até porque esse candidato ele não está mais no PL, ele está hoje no PP e desejo a eles boa sorte, mas o meu candidato hoje é o partido o que eu sigo. Eu sou PL, eu tenho que ser. O que você achou dessa união, né, de Alberto Neto com Maria do Carmo? Dentro do ponto de vista estratégico político, trazer uma mulher empreendedora para a chapa, eu acredito que foi muito assertivo, porque é uma senhora que tem uma carreira trilhada de vitórias. Hoje o órgão que ela dirige é o número 1 hoje das universidades particulares aqui no Amazonas, de muitas conquistas, em que você tem dentro daquele hall de alunos ali, praticamente 100% dos alunos satisfeitos com aquela escola privada ali. Então, acredito que ela veio a somar bastante a chapa, ela veio somar bastante aquilo que a gente acredita e, como eu falei para vocês, a gente está falando de uma direita pura, de uma direita sem intrigas, de uma direita realmente que quer fazer de Manaus
uma cidade empreendedora que hoje nós não temos. Então, acredito que até a experiência dela venha somar a experiência política que o capitão Alberto Neto tem hoje adquirida nos últimos 5 anos que ele está como congressista lá em Brasília. Agora vamos fazer a roleta política, Perigo isso aí. Pode rodar. Esse aqui vai ficar bem. Eu lembro do roletando do Silvio Santos. Vamos lá. Natália Denis. PSOL, pré-candidata à Prefeitura de Manaus. Já ouviu falar da Natália? Me perdoe as pessoas que estão nos assistindo, mas eu não posso falar de quem eu não conheço. Eu nunca a vi, não a conheço. A gente sabe que esses partidos pequenos de esquerda, eles sempre entram nesses embrólios políticos, nas candidaturas de majoritários para tentar complicar ali. E vindo do PSOL, deve ser novamente esse tipo de estratégia se repetindo ali. Não tenho o que comentar sobre essa moça, não. Vamos lá, novamente agora, pode rodar. É só uma vez, não? Não. Wilke Barreto, deputado estadual, né, mas agora está como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Esse candidato, ele está, eu digo aqui, ele é um dos candidatos mais preparados, realmente ele é um cara estudado. Acredito que nos debates políticos ele realmente vai saber conduzir aquilo que ele acredita de uma maneira bem austera, até porque ele se manteve até hoje numa condição de oposição ao governo atual e não saiu um passo sequer dessa linha de conduta. Então acredito que ele está ali para marcar um território dentro dessa eleição, justamente para... O que tem de ponto negativo de Wilke para você, assim, olhando para o Wilke? Comparando ele ao Alberto Neto. Comparando ao Alberto Neto, eu diria que o posicionamento dele nem sempre vai de encontro àquilo que o Bolsonaro, aquilo que a direita preconiza. E isso aí é algo que a população realmente enxerga nele. Ele já foi de partido de esquerda. Isso aí é algo que pesa contra ele. Mas é como eu queria concluir. Ele está ali para realmente reaquecer os votos que ele teve em 2022, onde ele se reelegeu. Eu acredito que ele vai conseguir isso aí de uma maneira satisfatória. Ele vai, porque ele consegue polemizar com conhecimento de causa. Ele tem uma excelente oratória. E acredito que o objetivo dele é isso aí, justamente oxigenar ali os eleitores dele. Vamos lá, mais um. Isso não acaba não, gente? Amon Mandel. Amon Mandel já passou, né, por convenção. Vice dele é uma mulher, né, traz a bandeira da inclusão social, é a Nancy Segadilha. Como é que o que você pensa sobre Amon? Eu queria começar sobre a doutora Nancy Segadilha. Talvez ela tenha muito mais a acrescentar dentro dessa construção de chapa, até porque ela tem uma história como ativista jurídica. Ela é advogada, Ela é advogada, pertence ali à atual gestão da OAB, é o pouco que eu sei dela ali também. Eu acredito que talvez ela agregue muito mais do que Amon, porque Amon é uma dúvida, ninguém sabe quem é Amon. O que a gente sabe são os posts que ele faz na internet, que ele faz muito bem, melhor do que qualquer um outro candidato, mas conteúdo realmente ainda não vimos, ainda não sabemos. Ele, como vereador, ele firmou ali uma bandeira de bater no prefeito, mas a gente não viu uma propositura dele. Ele, como deputado federal, ele ficou ali numa situação como candidato a deputado federal, levantando uma bandeira de direita, conseguiu os votos da direita. Quando sentou ali na cadeira de deputado federal, se colocou como centro, e hoje a gente vê ali mais de 80% das aprovações dele como deputado federal foram em benefício do governo de esquerda. Então não tem que me diga que ele não pertença à esquerda. E o mais importante, conteúdo. A gente ainda não viu o conteúdo. Eu acredito que a população que hoje participa ali dessas enquetes, dessas estatísticas de que o Amon estaria em segundo, em terceiro, em primeiro, dentro dessas pesquisas, institutos que nós temos ali, ela vai realmente saber quem é Amon nos debates. Eu acredito que ele vai ter que mostrar quem ele é nos debates, porque a gente não vê o Amon na rua falando com pessoas. Eu não conheço.
Só conheço a foto dele ali, o perfil dele. Então, é uma incógnita muito grande. E acredito que, por experiência, hoje nós temos a classe X, Y, Z, desses empreendedores mirins, essa meninada de 18, 20, 22 anos ali, que realmente hoje pega um tablet ali, ganha muito dinheiro e faz a coisa acontecer. Tem o seu empreendimento num quintal de casa, dentro de uma garagem, ganha muito dinheiro e sabe fazer isso acontecer. E eu acreditava que o Amon poderia ser isso, mas até agora ele não mostrou. Ele mostrou que ele não pertence a essa geração. Apenas ele é um rapaz que acordou, mostrou que quer ser um político, falou para o papai e para a mamãe que quer ser um político, deram toda uma estrutura para ele e tá aí. Mas até agora ele não mostrou para que veio. E vamos esperar que nesses debates realmente ele mostre alguma propositura, ele mostre alguma coisa realmente eficiente e, ficar falando, beba água, isso não leva ninguém a nada. Agora falando sobre dados, né? As pesquisas elas estão apontando que Alberto Neto estagnou e que houve um aumento, né, de um percentual ainda pequeno, mas um aumento de Roberto Cidade, onde Davi ainda está na frente, Amon encostadinho, e agora a gente tem o nome do Coronel Menezes como vice de Cidade. Temos já a definição de Alberto Neto com Maria do Carmo. Na eleição de 2020, a gente viu que Coronel Menezes levou votos muito mais do que Alberto Neto. Alberto Neto não conseguiu emplacar em Manaus. A gente vê que o número da população nos votos anteriores, né, que é Alberto Neto em Brasília, mas ele vem buscando sempre, né, não vai ser a primeira vez que Alberto Neto vem concorrer a um cargo, né, para a Prefeitura de Manaus. Como é que você pensa sobre isso, esse cenário agora de Alberto Neto? Por coincidência, Érica, ontem à noite eu estava no evento e encontrei com um diretor do Instituto de Pesquisa, e um Instituto de Pesquisa que eu nunca vi um erro que possa impactar numa mudança de uma eleição. Ele sempre foi muito assertivo em todas as eleições e a gente estava conversando bastante nesse aniversário que eu estava. Ele falou, uma boa, de colocar a visão geral, está tudo embaralhado e vai se decidir essa eleição nos últimos 15 dias. A vinda do Bolsonaro a Manaus, ela pode ser aquele giro de chave para que o bolsonarismo saia de dentro de casa, acorde, desperte e realmente venha colocar ali o candidato do presidente Bolsonaro numa condição de destaque, talvez levando até para o segundo turno. Eu estou na rua o tempo todo e eu posso dizer para vocês, realmente a estrutura do candidato Roberto Cidade, ela é estrondosa. Ele, como eu falo, ele está passando o trator, ele é uma pessoa fácil de se vender, ele é uma pessoa que ele transmite simpatia. Eu não sei se ele vai conseguir manter essa simpatia com a vinda do candidato aí, o Menezes. Até porque, quando você volta ali no tempo, vai para 2022, o Menezes realmente teve uma votação maior do que o Alberto Neto, porque era uma eleição de sim e não. Era uma eleição direita e esquerda. Era uma eleição Bolsonaro e Lula. Então, deixou bem claro que quem ganhou foi o Lula através do senador Omar Aziz. Mas os votos do senador Omar Aziz foram votos dele. Os votos na época, candidato Coronel Menezes, era voto Bolsonaro. Então... Você deixou isso bem claro, eu achei interessante isso, porque agora não é uma eleição mais de esquerda e direita. Não é. E aí, nesse sentido, mesmo com a vinda de Bolsonaro, onde as pesquisas estão apontando que a influência, né, o eleitor está dizendo que ele não vai ser influenciado por Bolsonaro e Lula, que ele tem opinião própria com isso. Como é que você vê esse cenário hoje, para Alberto? Eu discordo, como eu estou falando para vocês, eu estou na rua. E tem muita gente na rua que eu estou conversando todos os dias e eu pergunto, quem é seu candidato a prefeito? Eles falam, quem o Bolsonaro indicar. E assim, já está mais do que claro que o candidato a prefeito do Bolsonaro é o candidato do PL, é o capitão Alberto Neto. E mais uma vez eu ressalto para vocês, o Coronel Menezes ele não mostrou ainda o potencial dele de voto. Ele iria mostrar se ele realmente viesse candidato a vereador. E sobre Davi? Você acha que Davi
é um candidato de esquerda, mesmo ele vendendo uma imagem de direita? Quem você acha que é Davi? A gente não tem dúvida. O candidato ele se mostra de esquerda ou direita de acordo com os apoiadores que ele tem. E hoje os apoiadores, pode até mudar, viu? Mas os apoiadores do Davi são o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga, que são os maiores defensores e são hoje duas peças-chave no governo Lula a nível federal. Então são pessoas totalmente influentes ali no atual governo. E hoje eles apoiam diretamente ali e de uma maneira totalmente descarada o atual prefeito Davi Almeida. Pode ser que isso mude? Pode ser, mas não mudar por ideologia. Vai mudar justamente por causa de alguma divergência política que pode ter nesse momento. Muitos falam que se o prefeito Davi escolher ali o vice, que é o secretário dele, nem conheço, que é o cidadão lá, o Renato Júnior, isso aí vai implodir ali qualquer apoio que possa ter os dois senadores, se isso aí acontecer. Mas isso não muda o cenário do prefeito Davi Almeida de que ele é o candidato da esquerda. Assim como tem os outros candidatos da esquerda, que é o candidato do PSOL, que é o ex-deputado Marcelo Ramos também, que é o candidato Quem vai do ser PT, a vice ou o vice do Marcelo, você acha? Não faço ideia, eu não sei o que se passa no PT, também não tenho interesse nenhum em saber. O que eu sei é que o Marcelo Ramos, hoje, dos candidatos a prefeito, ele é o cara mais preparado, é o cara que tem um melhor conteúdo, uma melhor oratória, e ele está entrando ali para dar uma embaralhada ali naqueles debates ali, eu tenho certeza. É o que eu acredito. Ele é um cara extremamente inteligente e o papel dele vai ser esse. Coronel Rossi, a gente sabe que no PL também existem outros nomes cotados para né? Estão como pré-candidatos a vereadores também. Aí eu quero perguntar de você, qual é o seu pódio, né? Como você imagina seu pódio na reta final? Você e mais quem? Eu não gostaria de colocar ali quem está na frente, quem está atrás. Não, é o seu pódio, não estou falando quem está na frente e atrás, estou falando o seu pódio. Érica, o meu pódio ideal, no final dessa corrida, eu quero assim, fulano, cicrano. Tem um garoto que eu conheci há pouco tempo, ele está como candidato lá no PL, é Jean. É um camarada que ele foi me apresentado pelo PL lá de São Paulo, pelo PL de Brasília, ele é muito amigo do deputado federal Nicolas, e ele vem com uma nova roupagem de PL, realmente voltado para a direita pura, como eu falei, voltado para o empreendedorismo, voltado para as políticas públicas de direita. Então eu vejo ele como um camarada ali que pode realmente surpreender, e se eu tivesse que escolher alguém do meu lado, por que não ele? Assim, eu acredito que no PL hoje tem Quantos vereadores o PL quer fazer? O PL está trabalhando para fazer 4 vereadores. Eu acredito que hoje, sendo bem pé no chão, faça 3. Pode ser que faça o 4º. Aí você quer você e o... Pode ser o Jean. O que eu não gostaria era que vereadores que já estão no cargo, ou já tiveram oportunidade, ou deputados que tiveram oportunidade, fossem para ali, porque a vez deles já passou. A vez deles já teve, eles já tiveram oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram. Talvez um ou outro ali até tiveram uma presença marcante naquele momento que a situação política deles convergiram para estar do lado da direita. E o capitão Carpê? O que você acha do capitão Carpê? Ele é vereador, tá também pleiteando essa reeleição. O capitão Carpê, ele tem uma facilidade muito grande nessa eleição, porque ele tem um trabalho de mídia social muito atuante, mesmo antes de ser político. Então, praticamente o caminho dele já está mapeado. Mas nós temos outros candidatos também no PL que tem uma mídia social, uma rede social bastante ativa, e pode ser ali o contraponto ali do Carpê. Mas é como eu estou falando para vocês, eu acho que a população que vota no PL, que vota no Bolsonaro, que quer que tudo aquilo que a direita prega a nível nacional, ela realmente venha para cá, para a Câmara Municipal, que ela dê oportunidade para novos candidatos, que ela dê oportunidade para novos nomes que estão aqui colocando a sua vida, saindo da sua zona de conforto, para vir para cá pleitear um espaço e realmente
ter algumas conquistas, porque o que eu falo para as pessoas, eu pergunto sempre onde eu chego, você lembra quem você votou em 2020? Você lembra quem votou em 2016? 90% das pessoas não lembram. É verdade. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que elas votaram, ou os vereadores na Câmara, não têm nenhuma participação atuante. Não fizeram nada marcante. E isso aí mostra que a maioria das pessoas hoje não tem quem votar. Coronel Rossi, para a gente finalizar o programa, qual é a Manaus dos seus sonhos? A Manaus dos meus sonhos. Isso aí é bem relevante a gente falar. A Manaus dos meus sonhos é uma Manaus que tenha qualidade de vida, que mude, que gire a chave da cabeça das pessoas, porque as pessoas se acomodaram, se acostumaram e elas são motivadas a se acostumar com a qualidade de vida que elas têm hoje aqui em Manaus, que é uma qualidade de vida totalmente fora de um contexto de qualquer outra capital no Brasil. Manaus vive uma situação muito precária e hoje os políticos querem que isso seja um cotidiano, que isso seja uma rotina, para que as pessoas não conheçam o que é uma realidade, o que é ter realmente uma segurança na escola, o que é ter realmente uma unidade básica de saúde que funcione, o que é ter uma mobilidade urbana, o que é ter um transporte coletivo realmente seguro para te levar e trazer de volta do trabalho. E é isso que eu quero. É isso que eu acredito que a gente possa fazer, é aquilo que eu acredito que o PL talvez tenha essa experiência para trazer aqui para Manaus, que eu garanto para vocês, Manaus não tem isso aí. E se eu quiser acessar o Coronel Rossi nas redes sociais, como é que é a sua rede social? @Coronel Rossi com E. Segue a gente ali e, como eu falo em todos os lugares que eu vou, analise meu perfil, analise meu currículo. Se tiver alguém com um currículo que seja melhor do que o meu, siga em frente com ele, porque esse cara realmente vale a pena. Se não tiver, faça o que você achar melhor. E assim a gente finaliza o Politizando, porque aqui a gente fala de política de uma forma descomplicada, a gente traz para vocês os pré-candidatos, convenções estão acontecendo, porque o nosso intuito realmente é falar de política. Coronel, seja bem-vindo em outro momento também, porque depois das convenções a gente vai poder conversar outros pontos, e aí a gente vai realmente sabatinar para ver se você está preparado para trazer soluções para a nossa capital. Muito obrigada. Um beijo, um abraço para vocês. Não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai saber.